Olá, Estácio Entrevista aqui na TV Zoom. Estamos no Espaço ARP, aqui na casa da TV Zoom, com mais um Estácio Entrevista, que é o programa da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Friburgo, produzido por alunos de jornalismo e pela produção aqui da TV Zoom. Estamos juntos hoje para falarmos de nutrição, falarmos do curso de nutrição, falarmos da sua saúde. A professora Lilian está aqui, é coordenadora de nutrição, e vai conversar com a gente. Depois da vinheta, Lilian Assis, aqui no Estácio Entrevista. De volta com o Estácio Entrevista, dando boas-vindas à professora Lilian. Tudo bem, professora? Tudo bem, obrigada pelo convite, Maru, um prazer estar aqui. É uma grande alegria recebê-la. Professora Lilian, nutrição hoje é uma coisa, acho que é fundamental, por isso que a área cresce tanto hoje, né, em nosso país, a importância da saúde, da nutrição. E eu queria te fazer, assim, de início, logo uma pergunta que eu acho que é a principal de todas. Por que o profissional de nutrição hoje é tão indispensável e por que as pessoas devem levar isso a sério? Então, realmente a nossa profissão cresceu muito nos últimos anos, com a comprovação do quanto a alimentação pode prevenir doenças, ajudar no tratamento, e até em relação à coletividade, promover segurança alimentar. Então, a gente vem vendo esse crescimento por conta da importância que a nutrição já comprovou ter na saúde da população, né? Professora, a nutrição, ela hoje tem muita gente assim que olha a nutrição como vou para o nutricionista para ficar magro, né? Por exemplo, a pessoa que está com sobrepeso e tal. Mas assim, eu sou leigo, não entendo nem o que eu estou falando. Mas a minha percepção é que isso é muito pouco. É muito maior do que isso, não é? Isso é só uma partezinha, mas muita gente que vai em busca, muitas vezes, do controle de peso, nos dá a chance de agir na reeducação alimentar, que esse sim é a verdadeira chave da nutrição, é a gente poder se alimentar melhor, com alimentos mais naturais, ter um fornecimento bom de vitaminas, de minerais, que vai poder ajudar a gente a prevenir doenças. Mas o controle de peso também é uma parte da nutrição. A gente sabe que tem várias doenças associadas à obesidade, mas é só um pedacinho aqui da nossa profissão. Lilian, por exemplo, eu acho que a nossa sociedade, a gente vê muita transformação, tanto no meio ambiente, mas na área da nutrição, em termos de empresa, eu acho que ainda é pouco. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, você vai, nós mesmo na Estácio, vamos lá fazer aquela festinha que a gente faz na sala dos professores. O que é? Um bolinho, um refrigerante, aí é um doce, aquele enroladinho. Não é assim uma fruta, uma coisa, sei lá, eu não sei que bebida seria sem ser água. Assim, aí a gente às vezes está vai num evento do colégio, aí é salgadinho, cachorro-quente. Eu não sei se isso faz mal, estou colocando assim de uma maneira bem grosseira, mas assim, eu não vejo que existe um conhecimento muito sobre isso, né? Existe uma rotina de coisas que a gente come. É verdade. Primeiro, pela facilidade desses alimentos industrializados, né? Muitas vezes optam por esses alimentos pela facilidade, mas a gente pode sim fazer uma boa festa com alimentos mais naturais. Pode dar uma ideia? Uma festa que não ficasse piegas, não ficasse uma coisa natureba, ruim, assim, né? Mas que seria legal. Então, a gente poderia oferecer sucos naturais, como a gente já fez na Estácio também, caldos, é uma opção aí para essa época do frio. E até mesmo oferecer pães com queijo, com pastas, né? Que a gente pode fazer à base de vegetais, ou de atum, ou de frango, saindo um pouco daquilo super industrializado. Mas vai precisar ter um cuidado ali com o preparo, o cálculo das quantidades, né? Então... Eu acho que, às vezes, o industrializado, se eu estiver falando besteira, você me corrige, ele é mais fácil, no seguinte sentido. Você pega um suco desse de pacote, derrama numa jarra, vai com a colher assim e está pronto. O suco, você vai pegar a laranja, vai espremer, depois você vai ter um resíduo para você jogar fora, você vai ter que lavar aquilo. Isso eu acho também acaba sendo um fator, não? Muitas vezes a gente vai pela praticidade, mas isso pode, né, ter consequências grandes. E hoje em dia a gente tem também alimentos práticos. A gente pode fazer, por exemplo, esses sucos à base de polpa de fruta congelada, que é 100% fruta. A gente já tem a venda de frutas já picadas, descascadas. Então a gente já consegue ter alguma praticidade dentro
dentro dos alimentos e é uma demanda do público. Que vem crescendo. Vem buscando uma alimentação mais equilibrada e com isso a indústria também vai se adequando e fornecendo alimentos melhores. Como a gente teve a transformação dos sucos, né, industrializados, eles tinham um alto teor de açúcar, com a demanda, né, da população, eles foram reduzindo, adicionando o suco de maçã no lugar do açúcar, e com isso a gente poder também ter produtos práticos que sejam um pouco melhores do que os que a gente tinha. Até refrigerante. Hoje eu vejo lá menos açúcar, não sei o que a população não está consumindo aquele da tarjinha de alto em açúcar, e eles estão tendo que... Com essa nova rotulagem das lupas, muitos alimentos estão reduzindo o açúcar, mas muitas vezes eles vão e reduzem naquele limite máximo para poder sair da lupa. E a lupa indica alto em açúcar, alto em gordura, alto em sódio, né, que é o sal. Então já é um alerta ali para a população leiga não ter que ler aquelas letrinhas pequenininhas, aquelas tabelas pequenininhas, né? Muito bom, né? Eu acho que foi um grande avanço que a gente teve. E também avanço da gente estar regulamentando melhor essas chamadas dos alimentos, porque para você denominar que um alimento é natural ou que é 100% saúde, a gente não pode fazer esse apelo sem uma base de estudo para poder regulamentar isso, né? Então... Eu nunca me esqueci, uma vez na faculdade de jornalismo, estava numa aula, e a professora me trouxe um produto, chamava, se eu não estou enganado, Sabor e Frutas. Ele tinha uma capa bonita, assim, umas frutas. Aí ela virou a embalagem, estava assim, pequenininho do lado, uma coisa em negrito, e embaixo, menor, estava assim, não contém frutas. Não contém, Só que o produto era sabor e frutas. Mas, por exemplo, hoje em dia, um produto que não contém fruta não pode ter esse apelo. E ele tem que colocar o percentual de fruta. Mas pode ser 0,5%, né? Mas tem que ter. Mas tem que ter ali escrito, mesmo que um pouco menor, o percentual de fruta que tem naquela bebida. Isso é obrigatório hoje em dia. Professora Lília, as pessoas hoje, na prática da nutrição, né, o profissional vai receber os seus pacientes, enfim, elas estão preocupadas com saúde ou com estética, ou é tudo a mesma coisa? Não, eu acho que vem aumentando a preocupação com a saúde e o conhecimento de que a nossa alimentação vai refletir totalmente na nossa saúde, tanto hoje quanto no futuro. Né? Muita gente ainda procura por estética, mas a gente tem esse aumento de demanda por saúde. E muitas vezes, quando dá o problema, é que a pessoa vai procurar e vai ser o gatilho para a mudança. Né? Quando vem um exame alterado, quando vem alguma situação de saúde, aí a pessoa procura e com isso vem a transformação. Aí acaba sendo bom, né? Às vezes é uma dor que ajuda a evitar um mal pior, né? É verdade. Às vezes de estabelecer uma doença mais séria, por isso a gente tem que estar sempre, né, fazendo os exames, se cuidando, praticando atividade física. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando nós recebemos aqui, sei lá, mais ou menos um ano, a doutora Alice, nutricionista, e ela falou muito que ela tem uma percepção de que você trata a questão alimentar, mas você trata também a questão da pessoa ser um ser, você tem que olhar isso, e uma questão até não religiosa, ela usou um termo espiritual, se não me engano, porque a pessoa também tem uma energia e tal, não sei aqui lhe explicar muito bem. Mostrando que existem 3 faces no ser humano e que ela, quando vai atender o paciente, ela tem que olhar todas essas... Você enxerga dessa maneira também? Eu acho que a gente tem que ver aquele paciente como um ser num todo. Não, a alimentação ideal nem sempre vai se encaixar na vida daquela pessoa. Né? Por uma questão financeira, por uma questão de estilo de vida, é isso? Questão social, questão religiosa, questão de hábitos, questão afetiva. A nossa alimentação está muito ligada também com o afeto, com o que a gente viveu na nossa infância. Eu acho que o chocolate tem muito isso. Essa coisa, o chocolate tem esse apelo, uma coisa meio sentimental, não tem? Sim, e para outras pessoas podem ser outros alimentos, como o café com leite, como um pãozinho, um biscoito. E aí a gente entender esse equilíbrio que a gente pode ter de estar se alimentando bem e de também ter momentos onde a gente vai se alimentar com esses alimentos afetivos que vão remeter à nossa infância, e também os momentos coletivos, que geralmente
vão ter alimentos não tão balanceados, mas o que importa mesmo é o que a gente ingere todos os dias, é o nosso dia a dia, não né? é uma festa em um dia que vai ser preponderante. Isso aí. E o nosso curso de nutrição, Lília? Fala um pouquinho pra gente lá da Estácio de Friburgo. Ele é manhã, é noite? Como é que funciona ele? Então, o nosso curso é à noite, mas a gente tem a previsão de ter o curso também pela manhã, né? A gente tem no modelo presencial e semipresencial. Nossos alunos, muitos são de outras cidades, então a gente está abrangendo toda a região. Isso é muito importante, regiões que nem tinham nutricionistas. Hoje em dia a gente já tem alunos nossos formados. A nutrição é uma... Você tem uma cozinha lá como Masterchef, né? A gente tem o nosso laboratório de técnica dietética, é um sucesso, são as aulas que os alunos adoram, né? E a nossa formação é bem generalista, a gente não atua só nessa área clínica, a gente atua na produção de alimentos, na indústria de alimentos, na nutrição esportiva, alimentação escolar. Então, o nosso curso vai te dar a base para você atuar em todas essas áreas, né? Por exemplo, se a pessoa está num restaurante, né? E aí você é contratado como nutricionista. Um restaurante, sei lá, que oferece num grande local de eventos, numa empresa de 12 mil empregados, você tem que fazer lá comida para 8 mil pessoas. Estão preparados para isso? Estão preparadíssimos. Eles fazem estágio, né? A gente tem 3 áreas de estágio. Uma delas é essa em relação à cozinha. Eles fazem 200 horas de estágio. A gente tem empresas parceiras aqui na cidade. E é muito importante quando você faz alimentação para muitas pessoas, o controle tem que ser ainda maior. É uma produção de quilos e quilos de comida, cardápios diferenciados, onde esse nutricionista vai agir no planejamento, no controle, na supervisão das boas práticas dos funcionários, no controle das temperaturas, em tudo para prevenir que não haja nenhuma contaminação e que essa alimentação seja segura para a população. Por exemplo, o nutricionista também faz a comida, não? Ele não é cozinheiro? Não, a gente não age no preparo, né? Claro que lá na faculdade, nas aulas de técnica dietética e tecnologia, a gente bota a mão na massa até para a gente ter esse conhecimento. Acho importante que o nutricionista... Mas você vai orientar alguém se você nunca fez, né? Exatamente. Eu falo isso sempre com os alunos para a gente saber orientar não só uma pessoa que está produzindo ou até um paciente que quer saber como fazer a sua alimentação, a gente tem que saber também. Mas a gente não atua com isso na prática. A gente planeja, né? A gente planeja, a gente supervisiona, a gente está mais na área de controle de qualidade, de planejamento, do que na própria execução. Mas os cozinheiros, os chefes de cozinha, os auxiliares, têm que ser ali nossos grandes parceiros. E o nutricionista, como chefe dessa equipe, tem que estar compreendendo as dificuldades de você estar agindo numa cozinha, trabalhando em pé várias horas, né? Num ambiente quente, muitas vezes, com correria. Então, é importante que a gente entenda essas dificuldades para poder gerir essa equipe da melhor forma, né? Para quem está nos assistindo agora na TV Zoom, Lília, explica para essa pessoa né, que está aqui, se é um jovem, ou se é um avô, um pai que sente que o neto, a filha, tem perfil para nutrição. Como é que o jovem sabe que ele tem perfil para fazer nutrição? Eu acredito que quem gosta do cuidado, eu acho que toda a área de saúde, quem se importa com o outro, quem gosta do cuidado, já está apto para a área de saúde. E quem se interessa pelos alimentos, quem tem curiosidade para saber qual é a ação desse alimento dentro do corpo, o que acontece quando esse alimento é ingerido. Então, acredito que pessoas curiosas e que gostem do cuidado, que se importem com a saúde e com a alimentação, são aí perfis. Mas a gente tem vários perfis de alunos. A gente tem alunos jovens, a gente tem alunos já fazendo a 3ª graduação, até da terceira idade. Então, a gente tem todo o perfil de aluno. Mas se você gosta de alimentação, se você é curioso e gosta de cuidar do outro, você está apto para fazer nutrição. Venha fazer nutrição na Estácio, realmente o curso é maravilhoso. Eu estive no laboratório lá. Rapaz, eu achei que eu estava num programa de televisão daquele. E serão muito bem-vindos. Nosso corpo docente maravilhoso, compostos por profissionais maravilhosos, com muita experiência e que vão poder ajudar aí nessa caminhada da formação, que é só o começo de tudo, né, Maru? Depois tem um mundo pela frente. Exatamente. Professora Lília, vamos para o intervalo? Na volta vamos falar um pouquinho de você, da sua atuação profissional, para a gente conhecer melhor você. Tá bom. Vamos para o intervalo, pessoal?
O meu maior sonho sempre foi dar um orgulho para ela, de agradecer por tudo que ela já fez por mim. Solange Desidério, Lloyd Silva de Oliveira, Verônica Nunes da Silva, Vânia Lúcia Lucas da Silva, Selma de Andrade Silva. Esse diploma também é de vocês. Venham viver essa conquista. Minha mãe, ela ganhou um reconhecimento de tudo que ela fez por mim. Um diploma que eu vou guardar por toda a minha vida. Era uma coisa que eu não estava esperando. Tem muito da mão da minha mãe esse diploma, porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Eu sempre apoiei, sempre incentivei. Não, você vai sim, você vai conseguir. É o melhor dia da minha vida. Tô feliz, gente. Obrigada por tudo, eu amo a senhora. De volta com o Estácio Entrevista aqui na TV Zoom, Nova Friburgo. Você nos assiste pela Speed Fiber, pelo aplicativo da TV Zoom, pela Soul TV, pelo YouTube, em qualquer lugar do mundo onde você estiver. Estamos com o Estácio Entrevista, o programa da Universidade Estácio de Sá, Campus Friburgo. A professora Lília estava me falando aqui no intervalo que amanhã, nós estamos gravando aqui na sexta-feira, amanhã o programa vai ao ar, né, o inédito dia 30, sábado, 30 de agosto, é o dia do nutricionista. Como é que surgiu esse dia? Qual é a história da profissão? É o dia que a gente comemora o início dessa profissão, porque, na verdade, sempre existiu esse cuidado com a alimentação, mas só na década de 60 que a gente começou a diferenciar quem era o profissional que agia simplesmente com a alimentação, né? E é um prazer para mim estar aqui nessa data. Eu estou completando 20 anos de profissão nesse ano, né? E eu me formei numa época onde a gente não tinha opção de fazer a graduação aqui em Friburgo. Até eu morava aqui com a minha família e eu tive que ir para o Rio para poder fazer minha formação na UFRJ. E eu fiquei muito feliz quando vi que agora a gente não precisa mais ter esse deslocamento. A gente consegue fazer o curso aqui na cidade, né? Você, quando escolheu nutrição, foi uma escolha sua ou você começou em outra coisa, depois mudou para... Na verdade, a minha família tinha um restaurante na cidade, né? O Portugalo, um restaurante muito tradicional. E ali, no final da década de 90, onde surgiram a maioria das legislações em relação aos restaurantes, a gente teve a visita de uma nutricionista para poder se adequar a essas novas regras. E eu fiquei encantada. Eu já sabia que eu gostava da área de saúde, de biologia, de química. E eu fiquei encantada com essa profissão e fui em busca disso. E nesse caminho, eu... acabei, no começo, saindo dessa área de restaurante, indo para a área clínica. Depois eu tive em área de alimentação escolar, que também é muito gratificante trabalhar com criança, porque ali você implanta Ali você não está fazendo reeducação alimentar, você está fazendo educação alimentar. Então aquilo vai ser natural para aquela criança se alimentar bem, uma experiência muito boa. E depois eu fiz pós-graduação em fitoterapia, também gosto muito dessa parte, né, das ervas medicinais, do quanto elas podem agir aí também na nossa saúde. E quando eu voltei para Friburgo, aí eu voltei para essa área de restaurante, né? Aí minha família já estava no Cadima Shopping com petiscos e eu voltei ali para essa área do restaurante. Tinha aquele self-service no Cadima? Sim. E eu me alimentei muitas vezes ali, era bom. É maravilhoso. E foi ali que eu comecei a receber os estagiários da Estácio, né? Através da nossa coordenadora anterior, a Analice. Você era professora do curso já? Não, eu comecei como preceptora de estágio e através do estágio eu fui contratada para docente. Já vai fazer 5 anos que eu estou como docente e agora 6 meses que eu estou na coordenação, que também é super gratificante poder ter contato com os alunos de todos os períodos e poder ajudá-los aí, guiá-los nessa formação. Porque eu tenho muita paixão pela minha profissão, eu acredito muito no quanto ela pode ser transformadora, no quanto a gente tem que ter esse olhar de entender e acolher que a alimentação está muito além do que realmente a gente está ingerindo. Tem muitas vertentes aí envolvidas. Uma moça que tem um restaurante, uma amiga minha, ela tem uma lanchonete.
ela tem lá duas refresqueiras. Ela tem uma de guaraná e uma de pó. Aí eu falei com ela falou, eu tenho muita vontade de trabalhar com fruta, Manu, mas a fruta eu corto, ela escurece. Ela demonstrou assim uma dificuldade para conseguir trabalhar. Eu acho que o nutricionista tem esse conhecimento de como conservar, de como... Sim, essa é uma grande parte da nossa formação. E assim, existem opções hoje em dia para a gente poder substituir. Esses suquinhos de pó realmente não tem nenhum valor nutricional. E a gente pode ter polpas concentradas ou polpas congeladas, que também vão ser diluídas em espécie de refresco. E dependendo da onde a pessoa vai fazer a compra, que a gente também faz parte dessa questão do custo, do planejamento, isso também é visto pelo nutricionista, para a gente poder oferecer um alimento mais nutritivo, mas que também não cause um aumento de custo que a empresa não vai conseguir absorver, né? Eu acho que falta nos nossos empresários, pequenos empresários desse ramo, muito conhecimento. Como, de ter um nutricionista próximo, de entender que isso é importante, porque ele vai reduzir o teu custo, aumentar o valor energético, dando um diferencial para o teu alimento. Isso, você pode vir com esse diferencial. E a gente tem na cidade, inclusive ex-alunos nossos, que trabalham com consultoria. Então, você não necessariamente precisa contratar um nutricionista fixo. Você pode ter essa consultoria, onde ele vai fazer análise do seu negócio, fazer um fluxo melhor de produção, elaborar fichas técnicas e tudo para causar o maior controle, você ter menor desperdício e com isso você manter o seu custo e às vezes até aumentar o lucro, mesmo oferecendo o custo, um alimento melhor. Não tem menor que o que deve ser desperdiçado em cozinha no país hoje deve ser uma coisa louca. É uma questão que a gente trabalha muito, né? Mas realmente o Brasil ainda é dos países que mais desperdiça, né? Então, para a gente não ter desperdício, a gente tem que ter um planejamento correto, a gente tem que ter a compra de insumos que sejam de boa qualidade e também a conservação que você vai ter. Os nossos alunos da Estácio aprendem isso? Como é que vê, sei lá, se a manga está de boa qualidade, se o abacaxi está bom, se está ruim? Sim. Aprende tudo isso. Sim, aprendem tudo isso, né? Tanto em contato direto com o alimento, quanto na teoria entender por que aquele alimento vai estragar, como ele vai ser contaminado, né? Como você pode fazer essa melhor escolha. Na geladeira, o que conserva, o que estraga. Exatamente. Se você tem que fazer essa conservação no frio, né? Na refrigeração, no congelamento, qual é o tempo de duração para cada método de conservação. É muito interessante, né? Quando você começa a conversar com quem entende como você, né? Então, você botar no freezer, é uma técnica de congelamento, a outra é refrigeração, a outra é, sei lá, tirar o ar, a outra... E tem tantas... Isso, a gente tem embalagens hoje em dia que tem a atmosfera modificada, que interagem com o alimento. A gente tem muito desenvolvimento tecnológico nessa área de alimentos, né? E o Estácio não ficou para trás, o nosso aluno tem claro isso. Que não. A gente está ali levando o que tem de mais novo para o nosso aluno, né? Isso que é importante, né? Que aí o aluno sai senhor sabendo o que está fazendo, né, professor? Exatamente. Para se sentir seguro para entrar no mercado de trabalho. E, como toda profissão, a gente continuar estudando, né? Sempre seguir estudando. Por falar em estudando, você falou que é de Friburgo, a sua família. Você estudou aqui em Nova Friburgo, você fez o ensino médio aonde? Eu fiz o ensino médio no Anchieta e depois fui para o Rio para fazer a faculdade, o UFRJ. Né? E depois, quando eu tive meu filho pequeno, aí eu já quis voltar para Friburgo, porque como chama o seu filho? Me sentiria mais segura aqui. Miguel. Ele tem quantos anos hoje? 16 anos, já é um adolescente. Eu voltei, ele tinha 4 anos, né? Não passa rápido, né, professor? Passa muito rápido, mas foi a melhor escolha que eu fiz, com certeza, que a gente tem uma vida muito tranquila, né? Com segurança, eu acho que isso não troca por nada. Apesar de eu ter nascido no Rio, minha família ter vindo para cá quando eu era criança pelo mesmo motivo, né? Buscando um lugar mais tranquilo. Adoro o Rio de Janeiro, mas para morar, acho que Friburgo não tem melhor. E aí você estudou no Anchieta e foi assim, você terminou o ensino médio, já desceu para o Rio ou teve um período de você pensar o que você ia fazer? Como não, foi? Eu já fui direto. Foi direto, aí desceu, aí formou e trabalhou no mercado do Rio ou você já voltou direto para Friburgo? Não, aí eu fiz pós-graduação em nutrição clínica na UFRJ também. E depois fiz nutrição esportiva na Estácio, né? Um pouco antes do nascimento do meu filho. E já fui atuando ali, primeiro como personal diet. Eu ia na casa das pessoas e fazia o atendimento em casa. Onde isso me dava uma visão muito bacana de poder ver
o que tinha dentro da geladeira, da despensa, muitas vezes de conseguir abranger toda a família nesse tratamento. Chama personal diet. Personal diet. Nunca tinha ouvido falar nisso. É quando o nutricionista vai e faz um atendimento domiciliar, e não só domiciliar, mas muito personalizado, né? Onde a gente faz elaboração de receitas, de cardápios, faz a avaliação física, e essa visão de você estar dentro da casa do paciente te dá também tanto essa visão quanto acredito que quando a gente cria esse elo com o paciente, é muito mais fácil que ele siga as suas recomendações, né? Eu dizia aos pacientes que a minha presença ficava por ali, que eles ficavam lembrando da minha presença por ali, e quando eles têm essa lembrança e essa relação estabelecida, o tratamento tem muito mais resultado. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E ainda vou te falar uma coisa que você falou das crianças. Se você ensinar de início, depois para a pessoa, aquilo é até natural. Exatamente. Né? As crianças com quem eu trabalhei, algumas eu ainda tenho contato, são jovens como o meu filho, que tiveram essa introdução alimentar feita da maneira correta, que é uma coisa que mudou muito nessa geração. Eles já tiveram essa introdução muito melhor do que as nossas gerações, né, Maru? Onde a gente alimentava as crianças com muito açúcar, desde o primeiro ano de vida. Sem dúvida. Né? Hoje em dia a gente valoriza tanto o aleitamento materno quanto uma introdução alimentar à base de frutas, legumes, verduras. A introdução tardia do açúcar vai levar aquela pessoa não estar tão acostumada com sabor tão doce, com as frituras, e com isso, com naturalidade, vai se buscar uma alimentação mais saudável. Sem dúvida nenhuma. Professora Lília, a gente está chegando ao final do Estácio Entrevista, mas antes eu queria lhe perguntar sobre esses seus hobbies. O que você, fora da Estácio, quando você é a Lília, dona de casa, a Lília, ser humano, o que a Lília gosta de fazer? O que eu adoro fazer, que a gente tem muito aqui na nossa cidade, é fazer caminhada nas matas da cidade, ir para cachoeira. Eu gosto muito de fazer, subir essas montanhas, é o que eu gosto de fazer aqui em Friburgo. Que legal. E seu filho te acompanha nessa ou ele não é mais desanimado para isso? Então, quando ele era menor, me acompanhava mais, né, Maru? Agora ele ainda tem esse hábito, mas prefere com os amigos, né? Vamos ser sincero, mas... Sim, também coloquei nele esse hábito. Mas que bom. Professora, você sabe como é que funciona aqui no programa? A última pergunta é você, olhando para a sua câmera, deixar uma mensagem para os nossos espectadores. O que você gostaria de dizer para os nossos? Então, eu gostaria de deixar aqui essa mensagem. A gente falou sobre nutrição, sobre alimentação saudável, que vocês, sempre que precisarem de ajuda com a alimentação, procurem um profissional que saiba orientar, tenham cuidado com essas informações que estão aí pela internet, né? E a gente procure informações baseadas em evidência, que a gente possa ter uma alimentação mais baseada em alimentos naturais, em legumes, em verduras, em frutas, em comida de verdade, como era feito antigamente. Acho que a gente tem muito a aprender com os nossos antepassados, de se dedicar sim a cozinhar, se dedicar a fazer esse preparo, e com isso a gente vai ver mais saúde agora e mais saúde no futuro também. E é isso. E se você gostou da nutrição, procura a professora Lília na Estácio, venha estudar a nutrição com a gente, venha conversar com ela, venha conhecer os nossos laboratórios, porque eu acho que é uma carreira, a gente só vê, né, uma coisa que só tende a crescer cada vez mais e te fazer feliz, poder orientar as pessoas como elas podem ter uma vida mais saudável, portanto, mais feliz. Muito obrigado, professora Lília, pela presença. Obrigada a você, Manu. Luana, que está aqui pilotando as câmeras, obrigado. A você de casa, obrigado pelo carinho, pela audiência. E semana que vem nós estaremos aqui na TV Zoom juntos para conversarmos mais sobre a Estácio aqui no Estácio Entrevista. Até breve.